Olá, professor Marilton, sou Iago, muito obrigado por participar da nossa série de vídeos. Então, se o senhor puder se apresentar, ficaria grato. Joia, Iago, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marilton, sou Chotene de Aguiar e sou professor da universidade há 16 anos. Antes fui professor da Católica de Pelotas e sempre na computação. Então, aproveitar que tu falou que foi professor da UFPEL e da Católica, qual que é a tua formação acadêmica? Certo. Eu fiz graduação em Ciência da Computação, ingressei em 92 na Católica de Pelotas. Depois, em 96, eu fui para Porto Alegre fazer mestrado na URGS, também em computação. Em 98, ingressei no doutorado também em computação lá na URGS. E essa é a minha formação. No meio do doutorado eu vim para Pelotas para trabalhar na Católica, então antes de concluir eu já estava trabalhando na Católica. Sim. Então, aproveitar que tu sempre em computação, Sempre como em que tu chegou nessa área? Como que eu cheguei? Eu acho que eu sempre quis computação, certo? Eu, desde criança, assim, 11 anos de idade, eu já tinha definido que eu queria fazer computação e, enfim, o meu objetivo sempre foi fazer graduação e pós-graduação em computação. Então, aproveitar que tu falou que tu sempre quis fazer isso, o que te levou para essa área? Olha, no início, lá no tempo de criança, foi ficar intrigado com a tecnologia, né? Na minha cidade lá não tinha computador, não tinha nenhum lugar, era uma época, vamos dizer assim, de ausência de tecnologia, então aquilo me atraiu bastante, assim. Depois, com o tempo, eu fui chegando no ensino médio, que tinha que confirmar, né, o que eu estava pensando, aí foi tranquilo, assim, querer computação, mas por tomar conhecimento dos primeiros computadores pessoais. Sim. Então, já entrando na parte da computação, na área acadêmica, eu gostaria de te perguntar em que área tu desenvolve essas tuas pesquisas hoje em dia? Tu é um pesquisador, professor na universidade? Joia. A minha área de pesquisa hoje é inteligência artificial, aplicação da inteligência artificial em saúde, meio ambiente e educação. Mas na minha formação, né, desde a graduação, mudou um pouquinho. Na graduação eu pesquisava a parte mais de matemática computacional, aí um pouco menos teórica, um pouco de prática no mestrado, e no doutorado também foi bastante teórico, bastante prático, mas IA mesmo apareceu só na pós-graduação. Sim. E tu pode explicar de forma simples, assim, como tu trabalha com IA, o que tu tem feito ultimamente? Certo. Isso também mudou com o tempo, certo? Atualmente, pelo hype, né, da IA, é machine learning, deep learning, né, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, né? Então, por causa dessas oportunidades que surgiram mais recentemente, eu tenho aplicado esses assuntos em dados oriundos de imagens, dados oriundos de planilha, de áudio não, né, mas de banco de dados e de imagens. Então hoje está mais focado nisso pelas oportunidades. Mas eu tenho algumas pesquisas também que trabalham, exploram outras áreas de inteligência artificial. E o que te motivou a escolher essa área como foco de pesquisa? Foi o hype, não foi? Não sei, eu acho que o hype contribuiu, mas foram as parcerias que foram surgindo, assim. A minha pesquisa toda é motivada pelas colaborações, então, claro, eu tenho interesses próprios em alguns assuntos, mas as colaborações foram meio que guiando para essa área. Aproveitar que tu falou das colaborações, eu queria te perguntar se tu trabalha em algum grupo com IA, e se sim, qual que é o principal objetivo desse grupo ou da tua pesquisa atual? Tu falou que trabalha com IA, mas tem algum objetivo que tu esteja buscando? Joia. Assim, em relação ao grupo, né, nós temos vários grupos de pesquisa que desenvolvem em diferentes laboratórios de pesquisa. O nosso laboratório de pesquisa é o laboratório de sistemas inteligentes,
que é um nome moderno, vamos dizer assim, para inteligência artificial. E dentro do laboratório tem vários grupos de pesquisa. Eu sou o coordenador de um grupo de pesquisa que é o de computação aplicada ao meio ambiente. E sou colaborador de vários outros. Sou colaborador, coordenador adjunto, vamos dizer assim, do Gaia, né, do Grupo de Aplicações de Inteligência Artificial. Então, dentro do grupo que eu coordeno, que é o de computação aplicada ao meio ambiente, tem algumas trilhas ali que exploram a parte de IA no meio ambiente. Eu considero a saúde parte do meio ambiente, então a minha pesquisa também está dentro desse grupo de pesquisa, e a parte de bioinformática também. Né? Então, hoje o grupo que eu coordeno é esse, mas a gente trabalha em vários grupos de pesquisa em paralelo. Então, aproveitar com as perguntas sobre a pesquisa, o que vocês fazem exatamente no dia a dia da pesquisa? É mais pesquisar artigos de outros autores, é usar laboratórios, é saída de campo? Eu sei que na nossa área não é muito comum, mas o que vocês fazem no dia a dia? Está bem. A pesquisa hoje, pela facilidade de acesso assim, à documentação, livros, artigos, né? A gente trabalha muito mais no laboratório do que na biblioteca ou mesmo pesquisa de campo sem ser campo, né? na indústria, porque é mais fácil, mais acessível, né? Desenvolver a pesquisa assim. Como eu mencionei anteriormente, a minha pesquisa ela sempre inicia com a procura de algum colaborador, ou alguém me procura, ou vendo os projetos que eu desenvolvo, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar num tema específico. Mas tem trabalho de muita pesquisa, muita revisão da literatura, né? Os estudantes que ingressam no grupo tem que se apropriar dos trabalhos já em desenvolvimento e se preparar para os assuntos novos, né? Então tem muitas dessas tarefas mesmo, mas a boa parte do envolvimento da pesquisa está no network, né? no estabelecimento dessas colaborações. Muito boa resposta. Eu queria te perguntar quanto a isso, a forma da pesquisa e tal, se existe alguma ferramenta ou tecnologia que vocês vêm utilizando, que talvez os estudantes vão ver aqui na UFPEL, ou não vão ver, questão de linguagem, pode ser bem ampla a pergunta. Dessa área de aprendizado de máquina, né, aprendizado profundo, é muito dominante a linguagem Python. Né? Então, como ferramenta principal de desenvolvimento, né, da tecnologia associada à pesquisa, é programação Python e programação em GPU, né, porque a gente precisa de performance, né, de bastante velocidade, porque os modelos demoram bastante. Mas nas pesquisas relacionadas, assim, envolve muita coisa de processamento de imagem, então as ferramentas e bibliotecas relacionadas com filtros, né, e algoritmos de processamento de imagem. E em outras aplicações envolve alguns equipamentos específicos. Assim, eu tenho estudantes que trabalham com eletroencefalografia, tem estudantes que trabalham, por exemplo, com sistemas multiagentes, então envolve outras APIs e IDEs de desenvolvimento, mas a parte maior, assim, concentrada, é Python mesmo. E como a gente está falando das pesquisas, existe algum exemplo prático ou aplicação real que surgiu a partir do que vocês estudam, ou algum resultado recente que tu queira destacar? Ou... Tem sim. A minha pesquisa toda ela é focada em aplicação, né? Então tudo que a gente faz tem utilidade prática. Claro que a gente avança na teoria, né? Na ciência, mas praticamente tudo que eu faço no laboratório, no grupo de pesquisa, é desencadeado, né, por algum problema real. Então todas têm. Então, para citar algumas, por exemplo, eu mencionei agora de eletroencefalograma. Então a gente usa dados de EEG, né, que é a sigla disso, para detecção de emoções, né, classificação de emoções a partir de sinais cerebrais. Tem uma pesquisa que a gente desenvolve para a identificação de doenças do fundo do olho, né, associadas a
retinopatia diabética, junto com médicos, né, oftalmologista. Tem uma pesquisa que faz diagnóstico, identifica estruturas a partir de vídeos de laringoscopia. Então tem o pessoal do odonto que trabalha junto para enfim, identificar algumas estruturas da laringe. Então todos os trabalhos têm aplicação prática. É raro a gente ir no nível de app, né, de aplicativo, mas porque a gente trabalha muito mais com modelos, né? Então não são ferramentas para usuário comum, né? Os estudantes de graduação, eles podem participar da sua pesquisa? Como funciona essa participação? Sim, é essencial a participação dos estudantes de graduação, principalmente, e de pós-graduação. Pelo fato da gente se envolver com vários projetos, a gente precisa de mão de obra. Então, os projetos só andam se tem gente engajada, né? Os estudantes da graduação são super bem-vindos, né? Infelizmente, a gente não tem bolsa para todos, né? Então, o processo habitual entra como voluntário, passa a cumprir algumas tarefas lá como voluntário, e aí, à medida que vão se destacando como voluntário, recebem as bolsas de iniciação científica ou iniciação tecnológica. Então, é essencial, assim, eu entendo como muito saudável a convivência de estudantes de graduação, de pós-graduação e de professores no mesmo espaço, né, no laboratório. E esses alunos que entram como voluntários, eles acabam participando de fato da pesquisa? Sim, eles participam ativamente, né? Claro que o nível de responsabilidade, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento da pesquisa é adequado, né? Adaptado à formação do estudante, né? Para não colocar uma tarefa muito complexa para o estudante, mas todos participam de tudo e participam das reuniões também. E aos alunos que têm interesse quanto a isso, como eles podem entrar em contato ou saber mais do teu trabalho, do laboratório, qual laboratório é o nosso laboratório, né, meu e de alguns outros professores. Eu compartilho o espaço com o professor Paulo, com o professor Ulisses, o professor Ricardo está em licença, o professor Tiago é lá do Centro de Engenharias também, utiliza o nosso laboratório. Ele fica na sala 333. Então, assim, o primeiro passo é conversar com algum professor, né? Se tem vergonha, conversa com algum colega, pede para o colega trazer para o laboratório, e aí a gente vai encontrando alguma coisa que seja adequada para o nível de formação. Se não for, a gente passa material para estudar. Mas se quiser saber mais sobre as pesquisas, sobre os projetos, sobre como entrar no laboratório, estou à disposição. Pode me procurar no laboratório lá que eu vou atender alegremente. E quais são os próximos passos da pesquisa? Tu falou que tem processo com a medicina, com talvez biologia, não lembro? Isso. Então, há novas perguntas a serem respondidas ou projetos surgindo? Sim, sempre tem contato de colegas, né, de outras áreas da universidade e também da indústria, né, das empresas, para a gente desenvolver novos projetos, né? A gente está, como laboratório, assim, a gente está numa luta para entrar nos projetos que são desenvolvidos na Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação, né? Então, a tendência é que a gente passe a desenvolver mais projetos na área agrária, porque a Embrapi atual na universidade é da área agrária, mas também está surgindo aí, né, talvez seja uma novidade, uma Embrapi na área da saúde. Então tudo indica que a gente vai passar a participar também no desenvolvimento de projetos na área de equipamentos, né? A cidade, a região aqui é muito forte no desenvolvimento de equipamentos na área médica. Então essas são as coisas que eu vislumbro aí a curto e médio prazo, né? Mas sempre tem a interação com colegas de outras áreas, então sempre surgem novos assuntos. Então, seguindo nessa, e como última pergunta, se não quiser falar mais nada, qual conselho tu daria para alunos ou futuros alunos que querem fazer pesquisa nessa área ou entrar para essa área? Tem algum conselho que tu daria? Que rumo tu acha que eles deveriam seguir? Um conceito mais geral, assim,
é que os estudantes eles têm que entender que, vamos dizer assim, a formação ela se dá num processo incremental, certo? Ninguém conhece todos os assuntos que possa dizer assim, eu não vou entrar naquele grupo de pesquisa porque eu não sei nada daquilo, certo? Então tem que partir do pressuposto que se está aqui, está para aprender. Tá? Então, e os grupos e os projetos avaliam sempre, os laboratórios avaliam sempre essa possibilidade. Então, vai precisar de formação, o próprio grupo, o próprio laboratório forma o estudante. Então, essa é uma visão mais geral. Uma visão mais específica é participe o máximo possível de projetos e laboratórios diferentes, para, quem sabe, se optar, né, por definir, continuar na vida acadêmica, fazendo pós-graduação, ter bastante subsídio para definir em que área vai fazer o pós-graduação. Então, vasculhe, né, participe de vários assuntos até definir aqueles assuntos que mais gosta. Então, os conselhos são conselhos gerais. Assim, o conselho mais focado na minha área de pesquisa é estude Python, estude as redes neurais profundas, estude processamento de imagem, que já vai ser um meio caminho andado aí para desenvolver algum projeto de pesquisa lá no laboratório. Então, foram essas as perguntas. Professor, muito obrigado pela participação. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído aí com o projeto, né, e fico à disposição. O pessoal me procurar lá no laboratório, contem comigo, mande e-mail, peça para algum aluno meu apresentar vocês lá no laboratório. Estarei por lá. Muito obrigado. Obrigado.